Você já imaginou que um simples gesto de bondade poderia mudar toda a sua vida? Ela apenas pagou o jantar de um idoso desconhecido em um restaurante. No dia seguinte, uma limusine estava à sua porta. O que parecia ser o início de um conto de fadas rapidamente se transformou em algo que ela jamais poderia prever. Prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. Se você ama histórias com justiça poética, reviravoltas e um toque de ironia, já se inscreve e deixa aquele like sinistro. Mas calma. Antes de te contar o que aconteceu quando a limusine chegou, você precisa entender como tudo começou. Porque foi aí que ela decidiu fazer um simples ato de bondade, sem saber que isso a levaria por um caminho cheio de surpresas e perigos. Olha, eu sei que o mundo tá cheio de gente maldosa, e justamente por isso, quando aparece alguém que faz o bem sem olhar a quem, a gente tende a achar que é bobo, ou pior, que tá com algum interesse por trás. Mas a Clara era diferente. Clara tinha 28 anos, morava em São Paulo, dividia um apartamento minúsculo com 2 plantas moribundas e um gato chamado Saramago, que ironicamente odiava livros. Trabalhava como assistente administrativa em uma firma, onde o chefe confundia gentileza com fraqueza, e o cafezinho era sempre ralo como desculpa esfarrapada. Naquela quarta-feira em específico, o dia já tinha começado como um soco no estômago. Ônibus lotado, chuva sem guarda-chuva, e uma colega de trabalho que resolveu esquecer de entregar um relatório que era, claro, culpa da Clara. Ela saiu do escritório no automático, com aquele andar de quem já não espera mais nada da vida, além de uma janta decente. Foi parar num restaurante escondidinho, desses que não tem pretensão de agradar ninguém além da fome. Enquanto esperava seu risoto de camarão, que cá entre nós era mais arroz molhado com 3 crustáceos, ela notou o senhor na mesa ao lado. Terno antigo, gravata torta e um olhar perdido no cardápio como quem fazia contas mentais para saber se dava para pedir o prato ou só a água. O garçom já estava de pé ao lado dele há uns bons minutos, pacientemente aguardando. O idoso então suspirou, fechou o cardápio e pediu o prato mais barato que tiver. Foi nesse momento que Clara fez o que poucas pessoas fariam. Ela chamou discretamente o garçom e disse num sussurro: "Pode colocar o jantar dele na minha conta, por favor, mas não diga que fui eu." O garçom, que provavelmente já tinha visto de tudo naquele lugar, apenas assentiu com um meio sorriso e seguiu o jogo. O senhor comeu com a tranquilidade de quem não sabia que estava sendo presenteado. Quando terminou, levantou-se com dificuldade, ajeitou a velha bengala de madeira e, no caminho para a saída, parou ao lado da mesa da Clara. "Eu sei que foi você, minha filha. E não se preocupe. O universo sempre retribui, às vezes da forma mais inesperada." Clara sorriu sem jeito, achando que ele estava só sendo gentil. Pagou a conta, saiu, na garoa e seguiu a vida, sem ideia, nenhuma mesmo, do que a esperava no dia seguinte. Mas você sabe, quando a vida decide virar o jogo, ela não avisa. Ela chega de limusine. Na manhã seguinte, Clara acordou como qualquer outro dia, atrasada, de mau humor e com Saramago deitado no travesseiro, como se ele pagasse o aluguel. Ela tropeçou no chinelo, praguejou contra a vida e foi direto para a cozinha esquentar um café que, honestamente, já estava ruim no dia anterior. Foi ao abrir a cortina da sala que algo estranho chamou sua atenção. Ali, bem em frente ao prédio decadente onde morava, havia uma limusine, uma daquelas pretas, brilhantes, absurdamente longas, do tipo que a gente só vê levando noivas ricas ou políticos suspeitos. O motorista, um sujeito sério demais para estar num bairro onde o máximo de luxo era o supermercado que aceitava Pix, segurava uma plaquinha. E adivinha o nome? Clara. Só isso. Em letras garrafais. Ela chegou a rir. Achou que era uma pegadinha, ou pior. Pensou que talvez fosse algo envolvendo um sequestro, um engano, tráfico internacional de órgãos. Porque, sinceramente, Clara não era do tipo que atrai coisas boas sem cobrança no rodapé. Desceu com cautela. O porteiro a observava como quem assiste a um episódio novo da série favorita. "Tá famosa, hein, dona Clara?" O motorista abriu a porta traseira da limusine e disse com aquela voz de mordomo britânico de filme: "A senhorita Clara? Estamos aqui para levá-la até o Grande Aurora Hotel. Pedido especial do Sr. Leopoldo Fontana." Leopoldo. Ela franziu a testa.
O nome soava familiar. Até se lembrar. Era o idoso do restaurante. Mas como ele sabia onde ela morava? E mais importante, por que um velhinho humilde estaria enviando uma limusine? A cabeça dela girava, mas o corpo, movido por pura curiosidade, confesse, entrou no carro. Lá dentro, champanhe gelado, uma tela com seu nome em letras douradas e uma pequena caixa de prata com um bilhete. Clara, você me viu como ninguém mais vê. Não apenas pagou minha refeição. Você me enxergou. Quero te apresentar algo que construí com muito esforço. Se aceitar, pode mudar não só sua vida, mas de muitos outros. Com gratidão, Leopoldo. Era muita informação para uma quinta-feira às 9 horas da manhã. Ela, que achava que o máximo de aventura seria reclamar do metrô lotado, agora estava cruzando a cidade numa limusine, a caminho de um hotel 5 estrelas, levada por um motorista. Com cheiro de lavanda, cara. No fundo, uma pergunta pulsava. O que exatamente esse tal de Leopoldo queria mostrar? E mais ainda, por que ela? Quando a limusine estacionou em frente ao Grand Aurora Hotel, Clara quase se recusou a sair. E não por timidez, não. Era medo de descobrir que tudo aquilo era, sei lá, um novo golpe de pirâmide. Daqueles que começam com "você é especial" e terminam com "você precisa recrutar 3 amigos". Mas desceu. O hall era absurdamente suntuoso, com gente vestida como se estivesse indo para um desfile da Dior ou voltando de uma reunião com a rainha da Inglaterra. E ela ali, de jeans desbotado, tênis gasto e camiseta com um furinho estratégico no sovaco. Um primor. Na recepção, uma funcionária já a aguardava. Senhorita Clara, o Sr. Fontana está esperando na cobertura. Ele deixou instruções especiais. Subiram. E sim, era a cobertura mesmo. Aquele tipo de lugar onde o banheiro tem bidê, toalhas com monograma e sabonete com cheiro de herança nobre. Leopoldo, o idoso da noite anterior, estava sentado numa poltrona de couro caríssimo, tomando chá como se fosse um nobre inglês em exílio voluntário. Mas algo tinha mudado nele. O terno, que antes parecia velho e gasto, agora era de alfaiataria. A bengala escondia uma espada, literalmente. Sente-se, Clara. Precisamos conversar, disse ele com um tom calmo, porém enigmático. Ela sentou, meio tensa, meio fascinada. E foi aí que ele começou a contar. Leopoldo Fontana, ao contrário do que parecia, não era um velhinho falido. Era ex-diplomata, ex-espião e, nas horas vagas, criador de uma fundação secreta que ajudava pessoas que cometiam atos de generosidade anônima. Estamos sempre observando, Clara. E você passou no teste. Clara arregalou os olhos. Teste? Que tipo de fundação fazia pegadinha do bem com idosos famintos? Leopoldo continuou. Disse que a tal fundação, chamada Círculo Aurora, buscava pessoas como ela para integrar uma rede de transformadores sociais. Uma espécie de liga, da justiça dos bonzinhos, mas sem colante e com conta bancária generosa. E o que eu tenho que fazer? Ela perguntou, ainda cética. Apenas continuar sendo quem é. Só que agora, com recursos e com alguns desafios. Clara riu. Uma daquelas risadas nervosas de quem sente que está sendo puxado para algo muito maior e potencialmente esquisito. Parece até filme ruim da Netflix. Leopoldo sorriu. Filmes ruins às vezes têm reviravoltas geniais. Ela deveria ter saído, deveria ter recusado, mas você sabe, curiosidade, meu caro, é um veneno doce. Aceitou o convite. Foi aí que tudo começou a desandar. Se você achava que essa história ia seguir um caminho linear de superação, flores e agradecimentos, bom, bem-vindo ao universo dos finais felizes, ou não. Depois de 2 semanas com a tal Fundação Círculo Aurora, Clara já não era mais a mesma. E não era só pelo novo corte de cabelo pago pela fundação ou pelos jantares que agora vinham com nomes que ela não sabia pronunciar. Era pela cabeça. Estava começando a pensar diferente, a questionar e, principalmente, a desconfiar. Leopoldo dizia que o mundo era uma grande simulação, onde os bons precisavam aprender a testar os maus. E aí veio a proposta maluca. Clara, precisamos de você para uma missão delicada, disse ele, enquanto cortava calmamente um croissant no brunch de sábado como se estivesse falando sobre plantar orquídeas. Missão? Precisamos que você contrate um cafetão. Clara engasgou com o suco detox. Perdão? Leopoldo não titubeou.
Queremos saber se um certo influenciador digital, que se diz guru da masculinidade, resistiria à tentação. Um experimento social, ético, quase científico. Era absurdo, imoral, questionável em 1000 níveis. Mas também estranhamente instigante. E onde eu arrumo um cafetão confiável? No LinkedIn, Leopoldo deu um leve sorriso. Temos contatos. O nome dele é Dionísio. Um clássico. Dias depois, Clara conheceu Dionísio. Um sujeito carismático, elegante, com voz de radialista e um terno vermelho bordô que gritaria perigo em qualquer idioma. Ele não era exatamente o que se espera de um cafetão. Tinha mestrado em literatura comparada e citações de Camus tatuadas no antebraço. Seu pedido é inusitado, moça, disse ele, com um olhar de quem já viu de tudo. Seduzir um macho alfa digital como parte de um experimento ético? Isso é poético. Clara explicou o plano. Dionísio seria apresentado como um novo coach de performance sexual e se aproximaria do tal influenciador. O objetivo: testar se o suposto bastião da moral cairia na lábia do próprio ego. Se aceitasse o treinamento especial, a hipocrisia estaria exposta. E aí, justiça social com likes. E se ele aceitar? Perguntou Clara. Aí, temos um show. Mas havia algo ali. Um incômodo sutil que crescia. Algo que Clara não sabia nomear. Não era só o plano mirabolante. Era o fato de ela estar gostando demais de orquestrar tudo, de estar no controle, de brincar de destino. E ela nem imaginava que nesse jogo o peão era ela. Dionísio, com seu charme literário e olhar de quem já sobreviveu a 5 relacionamentos com escorpianos, entrou na vida do tal influenciador como quem entra num palco, com uma performance ensaiada, palavras afiadas e perfume caro. O alvo? Renato Bravatti. 32 anos, maxilar milimetricamente esculpido, seguidor fiel da dieta carnívora e pregador de frases como "mulher que se valoriza não tem Instagram". Tudo isso enquanto postava 3 selfies por dia, claro. Clara, do quartel-general luxuoso da fundação, assistia às interações entre Dionísio e Bravatti, com uma mistura de horror, diversão e aquele tipo de culpa que só quem maratona reality show de baixaria entende. "Ele caiu, né?", perguntou, segurando uma taça de vinho que provavelmente custava mais que seu antigo aluguel. Leopoldo apenas observava, com aquele olhar de jogador de xadrez. Ainda não, mas está escorregando bonito. Dionísio, sutil como um poema de Bukowski recitado em voz baixa, começou a ganhar espaço. Primeiro como consultor de imagem, para melhorar a presença online de Bravatti. Depois, como terapeuta, de virilidade alternativa, um título tão vago quanto perigoso. Em poucos dias, o influenciador estava mandando áudios confidenciais. Coisas como: "Cara, eu acho que tô confuso. Você entende? Tipo, sua energia me intriga." Clara escutava tudo com o coração aos pulos e o estômago revirado. Porque ali, bem ali, estava o momento decisivo. "E agora?", perguntou a Dionísio numa ligação às escondidas. "Você vai dar o bote?" "Moça, ele já foi mordido. Só não percebeu ainda." O encontro presencial foi marcado. Um jantar, apenas entre homens evoluídos. Lugar: um restaurante moderninho com cardápio vegano e nomes em francês. Dionísio chegou com seu terno carmesim. Bravatti vestia uma camiseta justa demais para alguém com tanto ego e pouca maturidade. A conversa começou leve, quase trivial. Mas logo o teor mudou. "Eu penso em explorar coisas novas, sabe?", disse Bravatti, enquanto Dionísio tomava um gole de vinho branco com a elegância de um vilão refinado. Tipo, deixar de lado essas caixas. Masculino, feminino, tudo rótulo. Atração é energia, né? Clara, ouvindo tudo através de um ponto escondido, quase deixou o vinho cair. Dionísio, por sua vez, apenas sorriu. "Que bom que pensa assim, porque eu trouxe um convite. Para ir além." Silêncio. Longo. Denso. Bravatti olhou nos olhos dele, e por um segundo parecia que a casa tinha caído. Mas então, ele levantou, pegou o celular e começou a filmar. "E aí, galera? Pegadinha no ar. Esse aqui é Dionísio, meu novo personagem no canal. Fala aí, mano, manda um recado pra audiência." Dionísio congelou. Clara também. "Pegadinha? Canal? Personagem?" O plano deles
tinha virado o conteúdo dele. E o jogo, meus caros, estava virando. Aquele vídeo, aquele maldito vídeo, viralizou em 3 horas. Pegadinha gay com cafetão gourmet. Coach de masculinidade cai em armadilha woke. Dionísio, o cafetão da alta cultura. Clara assistia estarrecida do apartamento, elegante da fundação, enquanto a internet explodia de comentários. Alguns riam, outros criticavam, mas todos compartilhavam. Leopoldo apareceu com um expresso na mão e cara de quem já sabia. Ele usou a armadilha como vitrine. Inteligente. Inteligente? Clara explodiu. Ele acabou com o nosso plano. Ele transformou um experimento ético em entretenimento barato. Leopoldo deu de ombros. Ética é um conceito volátil quando há Wi-Fi e monetização envolvida. Dionísio, por sua vez, parecia em paz. Moça, eu sou ator. Interpretei o papel. Ele achou que estava me manipulando, quando, na verdade, eu só dei a deixa. Não, era isso que queríamos? Ver até onde ele iria? Sim, mas agora ele está sendo celebrado como desconstruído. As pessoas acham que ele é progressista, disse Clara, quase rindo de nervoso. E então veio o golpe final. Bravatti lançou uma linha de produtos de cuidados masculinos chamada Dionísios, com a hashtag Liberte seu cafetinismo. Clara quase quebrou o tablet. E foi aí que algo estranho aconteceu. Dionísio começou a sumir. Primeiro, não respondia mensagens. Depois, deletou todas as redes. E uma semana depois, desapareceu de vez. Você acha que ele fugiu com o dinheiro? Perguntou Clara, desconfiada. Leopoldo, em vez de responder, entregou a ela um envelope pardo, lacrado. Dentro, uma única folha, uma carta de Dionísio. Querida Clara, agradeço pela missão. Foi meu último ato. A verdade é que nunca fui parte da fundação. Fui testado, como você. E agora é sua vez de decidir. Vai continuar o jogo? Ou vai fugir quando as regras mudarem de novo? Clara ficou parada por minutos. Tudo aquilo era um jogo dentro de outro jogo? Uma simulação de uma simulação? Ou será que ela era só uma peça descartável? Pela primeira vez, ela sentiu que o buraco era bem mais fundo. O que você sabia sobre o Dionísio? Perguntou a Leopoldo. Sabia o bastante para não confiar, mas confiei mesmo assim, porque às vezes, as peças que mais nos traem são as que mais precisamos mover. Críptico, pretensioso, tipicamente Leopoldo. Clara olhou pela janela. Na rua, um outdoor. Renato Bravatti no TEDx, a nova masculinidade empreendedora. Ela riu. Um riso amargo, quase divertido. O cafetão sumiu. O macho alfa evoluiu. E ela estava no meio do tabuleiro. Mas quem, afinal, movia as peças? Por dias, Clara tentou ignorar a avalanche digital. Mas era impossível. Os memes, os dubladores de TikTok, os vídeos de análise comportamental por youtubers, com nomes como Psicodélico em Dobro. Todos falavam de Bravatti, do coach, que desconstruiu a própria heteronormatividade. E, claro, do cafetinólogo literário misterioso, que havia desaparecido como uma nota de rodapé. Clara virou o eco. A sombra. A mulher que pagou a conta e não comeu nem a sobremesa. Na sede da fundação, os sorrisos estavam tensos. A sala de reuniões virou campo minado. Talvez tenhamos subestimado o Bravatti, disse uma das conselheiras, enquanto mexia no celular com indiferença passivo-agressiva. Leopoldo não disse nada. Pela primeira vez, parecia derrotado. E agora? Clara perguntou, encarando a mesa de mogno como se ela tivesse respostas. Agora é com você, ele respondeu. Você pode expor tudo. Ou aceitar que perdeu e sair pela porta da frente. Mas ela não era de sair pela porta da frente. Nunca foi. Clara começou a vasculhar e encontrou algo curioso. Bravatti tinha aberto uma conta de empresa para gerir os lucros da nova marca. Mas o sócio no contrato era Dionísio. Isso era um erro. Um bug no plano. Ou era parte dele? Clara sentiu o chão escapar. Eles estavam juntos desde o começo. Sussurrou. Era tudo encenação? O jantar, os áudios, a carta? Ela não sabia mais o que era real.
Sentou no sofá de veludo azul da fundação e encarou a própria imagem no espelho. Cabelos milimetricamente arrumados. Expressão de alguém que perdeu mais do que um jogo. Perdeu o roteiro. Você se perdeu em você mesma, disse Leopoldo do outro lado da sala. Quis tanto controlar a narrativa que esqueceu do enredo. Cala a boca, Leopoldo. Tá bom. Naquela noite, Clara recebeu uma ligação anônima. Voz alterada, sotaque indefinido. O experimento acabou. Obrigado pela participação, ela desligou. Mas a mensagem final apareceu no celular. Você aprendeu a lição? Ou vai insistir no papel de protagonista? Era como se o mundo dissesse: senta, Clara. Agora é sua vez de assistir. Na manhã seguinte, a fundação foi fechada. Oficialmente, por revisão de propósito estratégico. Extraoficialmente, porque alguém havia hackeado os servidores e vazado todos os áudios internos, incluindo os dela, rindo do plano, chamando Bravati de boi de pódio. Clara se tornou trending topic por 48 horas. Rainha da derrota ética, diziam. Ela tentou responder. Mas o algoritmo já tinha decidido. A reputação dela, cancelada com selo premium. E pela primeira vez, sentada no café onde tudo começou, ela percebeu que a vingança não era um prato, era um espelho. Clara estava no fundo do poço, e até o fundo parecia raso demais para o estrago que sentia. A antiga rainha da fundação agora era alvo de vídeos reagindo a vídeos sobre o colapso dela. E quando você vira reaction chain, é porque perdeu o protagonismo. Mas ela ainda tinha algo, o dossiê. Durante as investigações internas, Clara havia acumulado informações. Não só sobre Bravati e Dionísio, mas sobre a elite que bancava o experimento. Empresários, políticos, figuras públicas que jamais poderiam ser ligados a um projeto de intervenção ética social. Poderosos demais para serem expostos. E orgulhosos demais para deixarem barato. Se eu cair, vou puxar todo mundo junto. Ela murmurou, sozinha no quarto do hotel. Quero ver quem realmente está no jogo. Foi aí que surgiu a ideia. Um documentário. Não um vídeo vingativo. Mas uma denúncia artística, recheada de estética no ar, música dissonante e narração em off ao estilo Black Mirror encontra Datena. Título provisório: Fundação, a farsa por trás da moral progressista. Leopoldo reapareceu como quem nunca foi embora. Você tem certeza? Isso pode te enterrar de vez. Ou me transforma em mártir. Clara sorriu, um sorriso torto, com gosto de sangue seco e sarcasmo. E mártires rendem views. Ela começou a editar. Colocou trechos do jantar com Dionísio, áudios manipulados de Bravati, conversas vazadas. Criou um roteiro envolvente, digno de Oscar e de tribunal. E no final, adicionou um vídeo inédito. Dionísio, em frente à câmera, em silêncio. Depois, ele sorri. Se você está vendo isso é porque a Clara não me entendeu. Mas tá tudo bem. Ninguém entende. Nem eu. Corta. Fade to black ou vídeo estava pronto. Ela marcou a estreia no YouTube. 21 horas. Uma sexta-feira. Hora nobre do caos digital. Às 20h59, 300 mil pessoas estavam na sala de espera. Influencers, jornalistas, adolescentes com ansiedade crônica. E então, blackout. A tela ficou preta. Um som agudo, ruído branco, depois uma mensagem. O conteúdo foi removido por violação das diretrizes da comunidade. Clara congelou. Refresh. Nada. Seu canal? Sumiu. Conta desativada. No celular, um e-mail. Prezada Clara, seu conteúdo violou acordos de confidencialidade de múltiplas partes institucionais. Seu acesso foi bloqueado permanentemente. Atenciosamente, Sistema Ético de Preservação. Narrativa. Era isso. Silêncio digital. Mas havia mais. Na TV do hotel, uma propaganda nova começava. Apresentamos a nova plataforma, Ética Prime. Histórias reais, transformadas em conteúdo licenciado. Episódio de estreia? A Vingança de Clara, exclusivo para assinantes. Ela estava lá, como personagem, literalmente vendida. Clara riu. Baixo, um riso doído. É isso então. Virei entretenimento. E lá fora, o mundo seguia assistindo. Ninguém mexe com Clara Mariani impunemente. Nem homens, nem algoritmos, nem fundações com nomes nobres e contratos obscuros.
Depois do apagão digital, da desmonetização pública e da estreia não autorizada da sua história como série exclusiva, ela passou 3 dias trancada em um motel da BR-116. Comia Doritos, bebia vinho barato e escrevia num caderno velho com capa de couro. Revolução ou revanche, ainda decido. Foi no 3º dia que ela teve uma epifania. Não precisava mais expor ninguém. Eles já estavam expostos. Só que é o próprio reflexo corrompido. O que ela precisava era virar o vilão, ou melhor, assumir que sempre foi. No dia seguinte, alugou uma van branca, estilo Breaking Bad. Encheu de TVs antigas, gravadores analógicos e um telão portátil. Colou nos vidros frases como: "Aqui, a verdade nunca foi deletada." Dirigiu até o centro de São Paulo e parou na frente do prédio da nova sede da Etica Prime. Lá dentro, um evento. Lançamento da 2ª temporada de A Vingança de Clara. Bravatti seria homenageado, e Dionísio, convidado especial, segundo os rumores. Clara desceu da van com um microfone, ligou os alto-falantes e começou a narrar. "Boa noite, espectadores. Hoje vocês vão conhecer a história por trás da história. Eu sou Clara Mariani, e eu sou a verdadeira vilã dessa trama." As TVs começaram a exibir trechos não autorizados da Fundação, gravações internas, manipulações de narrativa e até uma cena de Clara discutindo sobre comprar a compaixão do público com estética. Pessoas começaram a sair do prédio, atraídas pelo escândalo. Câmeras, celulares, jornalistas. Clara continuou: "Eu criei esse monstro, e agora ele vende minha imagem enquanto me processa por tentar contar a verdade. Sabe o nome disso? Inovação narrativa de mercado. É bonito até que você vire o produto." Do outro lado da rua, Dionísio apareceu. Sem maquiagem, sem glamour, apenas um aceno. Bravatti, de terno branco, sorriu e fez um coraçãozinho com as mãos. A plateia delirou. Acharam que era performance. A ironia final, eles achavam que era arte. Clara sorriu também. Ela sabia que aquele era seu fim público, mas era também seu manifesto, sua assinatura final. Subiu na van e, antes de ir embora, deixou uma última mensagem: "Eles venderam minha ruína. Eu só entreguei o making-of." E partiu. Na segunda-feira, os jornais publicaram manchetes como: "Clara hackeia a ética. Performance ou protesto. Vilã ou vítima." Mas ninguém sabia onde ela estava. Alguns dizem que ela fugiu para a Patagônia. Outros que virou roteirista de filmes B sob pseudônimo. O que se sabe é que às vezes o herói vira vilão. E às vezes o vilão escreve o roteiro. 3 meses se passaram. Clara sumiu. Literalmente, não havia rastros. Nenhuma movimentação bancária. Nenhum ping de celular. Nada. Enquanto isso, a 2ª temporada de A Vingança de Clara batia recordes de audiência. Bravatti agora tinha linha própria de skincare vegano, e Dionísio lançara um livro: Como Seduzir e Desaparecer, um guia de ética ambígua. Clara virou lenda, meme, folclore pop, Clara Fact, B77. Ela hackeou o próprio CPF para fugir da receita. Até que, numa madrugada chuvosa de terça-feira, uma limusine preta parou em frente ao restaurante onde, meses antes, ela pagara o jantar do velho. Mesmo local, mesma mesa, mesmo garçom. Só que dessa vez, ninguém desceu. Dentro da limusine, uma pasta preta. Ninguém viu quem a deixou. O dono do restaurante encontrou o objeto ao fechar o caixa e, curioso, abriu. Lá dentro, uma carta, escrita à mão, com caneta tinteiro. No papel, o roteiro completo, da primeira temporada de A Vingança de Clara. Só que, com um detalhe, o autor era outro, assinado por Alcides R. Meneghetti, o velho do restaurante. Sim, ele inaparentemente, Alcides era um ex-roteirista da TV brasileira dos anos 80. Demitido, esquecido, dado como morto por colegas e fãs. Mas nos bastidores, virou consultor secreto de uma rede de storytelling experimental. A tal Etica Prime, a limusine, nunca foi coincidência. A gentileza de Clara ao pagar o jantar? O gatilho perfeito. Alcides a seguiu. Observou sua arrogância, seu desejo de manipular a narrativa.
e a escolheu como personagem principal da experiência mais ousada da sua carreira. Transformar a vida real em roteiro, ao vivo, com consentimento zero. O que ninguém sabia é que a fundação era fictícia. O Bravati? Um ator frustrado, treinado por Alcides. Dionísio? Um bailarino que topou o papel após um workshop de expressão afetiva pós-moral. Leopoldo? Inteligência artificial, literalmente. Um bot criado por Alcides para conduzir os diálogos, com frases pré-programadas. Clara nunca foi vilã, nem heroína. Ela foi elenco. O experimento terminou com ela desaparecendo. Mas, segundo a carta, não por revolta. Ela teria aceitado o jogo. E, num ato final de autocompreensão brutal, pedido ao próprio Alcides para assumir, virar lenda, deixar que sua história fosse usada, retorcida, explorada. Porque, como dizia o último parágrafo da carta, a única forma de vencer o sistema é virar conteúdo e cobrar ingresso. Nos dias seguintes, vídeos começaram a pipocar com o rosto de Alcides. Mas ele negava tudo. Só escrevo cartas. Nunca vivi essa história. Ou vivi, e então... O silêncio. Até hoje, ninguém sabe onde está Clara, ou Alcides. Mas em algum lugar, em algum streaming obscuro, a série Finais Felizes, ou Não, estreou com um aviso, inspirado em eventos, que talvez nunca tenham acontecido, ou aconteceram exatamente como você imaginava. A verdade é só um spoiler mal colocado, e assim termina essa história. Ou talvez comece agora. E aí, foi um final feliz? Ou não? Se você curtiu esse desfecho, se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta. Alcides vive, se você acha que essa foi a melhor jogada de todas. Ah, e se você ama roteiros que desafiam a lógica com reviravoltas de cair o queixo, confere o próximo vídeo, onde uma mulher tentou sabotar o próprio enterro e acabou sendo processada por ser ela mesma.